programa Análise Direta de hoje vem para conversar com uma designer, ilustradora e quadrinista que vem falar do seu mais novo livro, Morrer de Amor e Continuar Vivendo, onde ela usa a própria experiência para ajudar mulheres a superarem a dependência emocional. É uma série de 64 quadrinhos que tratam de temas como autoconhecimento e relacionamentos, além de outros mais profundos, como o empoderamento feminino. Nós vamos conhecer a história e o projeto de Lorena Cass. Tudo bom? Oi, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de apoio emocional, dependência emocional, que é uma coisa tão importante e não é muito falado, né? É verdade. E como tem acontecido isso, né? Eu percebo hoje muita gente falando disso, de abuso emocional, né? Dependência emocional. Você sente que hoje isso é mais frequente nos dias de hoje? Eu acho que a gente está tendo uma abertura maior, felizmente, na nossa sociedade agora para falar sobre mulheres e para falar sobre sentimentos, para entender as crianças. Então a gente está tendo uma abertura para falar de sentimento que nunca houve, né? E isso é muito legal e muitas coisas estão vindo à tona e as pessoas perguntam, mas tem mais ansiedade, tem mais depressão? Acho que não, acho que agora a gente tem mais abertura para poder falar. Né? É que não é que aumentou, né? É que a gente tem mais abertura para falar, exato. Muita gente me pergunta se a gente hoje em dia tem mais casos de abuso dentro do relacionamento afetivo, de homens que agridem fisicamente, porque a gente está vendo tanto, então será que está aumentando? Eu não acredito nisso. Acho que especialmente antes, quando as mulheres não podiam se divorciar, e não tinha essa abertura da sociedade para aceitar uma denúncia numa delegacia, acontecia muito mais, mas ninguém podia falar e as pessoas tinham muita sabendo menos, né? A gente não sabia exatamente quantas mulheres elas passaram a vida inteira sendo agredidas fisicamente dentro de casa, os filhos sabem, né? Tem gente que conta, minha mãe realmente sofreu, mas não se falava, não tinha coragem. E nem a sociedade aceitava, né, uma mulher desquitada, uma mulher solteira com filhos. Então, eu acredito que até esteja melhorando. Agora a gente está vendo, porque a gente está falando tanto disso, está inibindo mais a situação. E as mulheres estão se empoderando e já estão conseguindo denunciar, né, muitas vezes, e isso está inibindo o comportamento dos homens também. Os homens estão se educando mais. Você vê os jovens hoje têm uma mentalidade muito diferente já do pessoal que já tem 70, 60 anos, né? Por exemplo, piadas machistas. Eu acho isso muito engraçado quando você sai em diferentes círculos com pessoas mais velhas, você vê como ainda é comum, como ainda é normal, e quando você sai com gente mais nova, já nem tem mais graça, a pessoa já nem entende, porque hoje em dia isso já nem é piada mais, isso é uma coisa séria, né? Todo esse... Já é outra mentalidade, né? Sim, está mudando. O jovem já está sendo criado de outra forma, graças a Deus. Sim. E quando a mãe vai pensando sobre empoderamento feminino, ela já começa a prestar mais atenção para isso que a gente sempre falou, que era criar a menina para cuidar da casa, para cuidar do marido, e o menino não precisa fazer nada. Tem muitas mulheres se questionando em relação a isso hoje em dia, né, já tentando ser mais igualitária assim, dentro de casa, a menina vai arrumar o menino também, tentando criar um filho que não seja machista. Isso é muito legal. Porque não existe um porquê, né, de ser obrigação da mulher, os serviços de casa. Por quê? Onde está escrito? É uma questão histórica, né? Exato, é machismo, né? E você resolveu começar a escrever sobre esses temas, por quê? Você é designer, né? Sim. Como que você passou de uma coisa para outra, assim? Eu me formei em design, sempre trabalhei com design e com arte, continuo trabalhando com arte, né? Porque afinal de contas o livro eu escrevi e eu ilustrei inteiro. Então é um trabalho de arte, porém eu comecei a me interessar por esse tema de dependência, de apoio emocional há mais ou menos 5 anos atrás. Eu sempre me interessei muito por psicologia, mas não pensava em trabalhar com isso. Há cerca de 5 anos atrás eu tive um relacionamento, me vi de repente em um relacionamento abusivo, que era um relacionamento de abuso psicológico por parte do meu parceiro, não era abuso físico. E eu estava muito mal, tentando sair, não conseguia, e essa situação começou a me parecer uma loucura, assim, como é que eu quero sair? Eu sei que eu estou mal, eu sei que eu estou sendo maltratada e eu não consigo. Por que eu não consigo? Então eu comecei a buscar muita ajuda nessa época, e eu fiz terapia, fiz homeopatia, fiz
radiestesia, meditação, muita coisa para tentar sair dessa e me entender. Eu resolvi, assim, me entender o que estava acontecendo. E eu descobri esse termo, dependência emocional, com o qual me identifiquei bastante, que seria essa impossibilidade, assim, de você se imaginar bem, feliz, sem um relacionamento. Eu colocava uma pressão muito grande no outro, eu dependia demais do outro, eu deixava de fazer as minhas coisas por causa do outro, e isso caracterizava, isso ajudava, assim, a formar esse relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo, ele não é formado de... A gente costuma falar, mas o homem é abusivo e a mulher é vítima, coitada. Esse relacionamento está sendo criado por dois. É óbvio que a mulher está sendo pressionada e é muito triste, mas ela também tem a sua responsabilidade de continuar, né? Deixar isso acontecer. Por algum motivo eu estava também criando aquele relacionamento. Então, por quê? Você tem que parar e olhar para si mesmo e tentar entender por que eu estou assim, o que eu estou fazendo. E aí eu vi isso em mim, o quanto de expectativa eu colocava nele, o quanto, aí eu acho que já é um complexo de Cinderela, o quanto eu esperava que o outro me salvasse, que o outro organizasse a minha vida, que o outro me fizesse feliz, e quanta pressão eu colocava no outro, né? E isso estava formando todos esses relacionamentos complicados que eu tinha. Eu tive muitos relacionamentos complicados. Muitos, né? Até esse relacionamento abusivo, eu tive bastante namorados, assim, 10, 11 namorados, que é, né, bastante por causa desse processo que eu seguia, que era procurar alguém perfeito, sempre idealizar uma pessoa, que isso é uma coisa grande de quem é dependente emocional, idealização. Eu idealizava, e aí me decepcionava, naturalmente, porque ninguém vai te salvar. E aí eu terminava e procurava alguém melhor, e eu tinha esse processo, né? Alguém que ia me realizar, até 5 anos atrás, quando eu falei, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível que todo cara que venha seja ruim, que eu estou escolhendo tão mal. Talvez seja alguma coisa minha mesmo. E eu parei para me analisar, e eu consegui mudar muito. Com a terapia, com a meditação, eu consegui mudar a minha forma de ver relacionamentos. E eu fiquei muito impressionada com essa mudança, muito emocionada de ter melhorado tanto. E aí eu pensei, não, eu quero ajudar outras pessoas que, assim como eu, estavam enroladas, estavam complicadas, achavam que relacionamento amoroso era só sofrimento, e deprimidas, enfim, pessoas que estão mal no relacionamento a melhorarem também. Melhorar, já que eu consegui, né? Eu pensei, qualquer um pode. Que legal. E por que você acha que você acabou se tornando assim dependente emocionalmente? Porque já que você falou que também a culpa não é só de um, né? A responsabilidade. Eu gosto de falar de responsabilidade, é bom, A responsabilidade é dos dois, com certeza. Todo relacionamento é criado por dois, né? Não é uma pessoa sozinha. Não é um só, né? Ainda mais quando você repete, eu saí desse, entrei em outro, e o outro também é abusivo. Nossa, que azar, que azar. Não é. Dificilmente, azar, não acredito muito em azar. A gente atrai, a gente cria. E por que você... Eu tinha perguntado por que você acha que você se tornou assim, que você era assim. Isso é a grande questão. Idealizava o outro. Essa é uma grande questão, bem complexa, mas eu acho que ela tem base em algumas coisas claras, assim, criação, falta de exemplo positivo na infância. Então, uma mulher que cresce não se sentindo amada ou sendo abusada, para ela esse é o normal, né? Como ela não tem uma referência de um bom relacionamento, ela nunca foi realmente amada, como é que ela vai saber que o que ela tem, esse relacionamento sofrido, é uma coisa que não é o normal? Como é que ela vai saber que poderia ser muito melhor se ela nunca teve algo melhor? Então, primeira coisa, a família. A responsabilidade dos pais é enorme, especialmente do pai com a mulher, porque é a sua figura masculina que você se espelha. É a tua referência masculina. Eu coloquei há pouco tempo na minha página, Projeto Morrer de Amor, Apoio Emocional, no Facebook, uma reportagem falando isso. Umas mulheres que têm um pai muito legal, uma referência de afeto muito legal do pai, um bom relacionamento, buscam homens bons para elas, e elas não aceitam menos do que isso, né? Se a pessoa, ela é maltratada, ela não aceita e ela consegue terminar mais facilmente. Bom, claro que não é uma regra, mas em geral. E as mulheres que têm um relacionamento muito complicado com o pai, uma visão muito ruim do masculino,
é muito mais difícil dela conseguir um homem bom, um relacionamento legal, admirar o parceiro. E você tinha isso por conta do seu pai? Eu acredito que a minha infância foi bem complicada. Não só meu pai, mas o relacionamento do meu pai e da minha mãe. A minha mãe teve alguns maridos, então a minha referência em casa não era legal. Mas além da referência assim, social, na novela só tem desgraça, as pessoas querem se vingar e querem se matar. A gente não tem referências positivas de resolver conflitos, no geral na mídia, enfim. Verdade. Eu ia falar uma outra questão também, que da pessoa ficar, né, tão dependente. Bom, basicamente é autoestima, né? Porque quando você cresce sem referência de amor, você acaba se sentindo uma pessoa que não merece ser amada, que não é amada, você se sente mal. Então, um ponto grande é uma falta de autoestima. E na nossa sociedade também a questão do complexo de Cinderela, de ver filme, Disney e tudo, que você pode estar sofrendo, mas vai surgir um príncipe e vai resolver tudo. Isso que a gente chama de um amor, né, romântico. A ideia de amor que a gente tem na nossa sociedade é muito complicada para a nossa realização pessoal verdadeira. É muito complicada, porque não é. A gente aprende desde criança a esperar absolutamente tudo do externo. Até que você vai ser reconhecido pelo externo e vão te dar um bom trabalho e você vai ser uma pessoa bem-sucedida porque vão te reconhecer, porque vai surgir aquele homem perfeito, porque, né, você está sempre esperando do externo. A gente sempre esperando do externo em vez de procurar ser feliz. Em vez da gente... Consigo mesmo. Aqueles conceitos básicos que a gente fala indianos e tal, da gente ser feliz com o que a gente tem, da gente valorizar o que a gente tem, da gente tentar consertar as coisas que a gente tem. A gente está sempre procurando algo a mais fora, né? E isso é muito prejudicial para o emocional. É verdade. E muita gente diz que a gente só consegue ser feliz quando a gente primeiro é feliz conosco. Outra coisa que eu falo na página bastante é, para você amar alguém, é muito clichê, eu sei, mas para você amar alguém, primeiro você tem que se amar. Se você não sabe como é se amar, se você se trata mal, como você vai tratar o outro bem? É impossível, porque você é super rígido com você é super crítico, você não se aceita. Quando o outro fizer uma coisa que você não aceitaria em você também não vai aceitar nele, né? Essa coisa de você perdoar o outro tem muito a ver com se perdoar primeiro. E essa crítica das mulheres entre si também, eu gosto de falar muito de recalque, adoro essa palavra. Quando as mulheres falam, aí já entra um pouco no machismo assim, estrutural. Ai, mas a mulher, olha que roupa curta, que sem vergonha. O que acontece? Você tem vergonha de usar essa roupa porque você tem medo de ser julgada. Então, quando você vê alguém com aquela roupa, você julga o outro, né? Você só está exercendo com o outro aquela rigidez que você tem consigo mesmo, né? Se você se aceitasse, não, eu sou linda como eu sou, tô gordinha, sou linda e posso usar. Se você visse a outra gordinha com short, você ia falar, pode usar também. Mas não, a gente se reprime e reprime o outro o tempo inteiro. É verdade. E a partir do momento que você começou a perceber que não era bem assim, não era bem do externo que vinha a felicidade, que você não dependia do outro para ser feliz, aí tua vida melhorou? Tua vida emocional? A minha vida vem melhorando há muito tempo, mas especialmente desde 5 anos para cá, bastante. Com muitas práticas que eu vim adquirindo de meditação. Meditação eu acho uma coisa incrível, de você se sentir bem consigo mesmo. A comunicação não violenta, que é uma prática de mediação de conflitos e que propõe assim que você ouça a pessoa de uma forma mais funcional, de uma forma mais verdadeira, porque a comunicação não violenta parte do princípio de que a gente não está se comunicando em geral, né? A gente só está jogando para fora o que você tem para dizer e o outro está jogando e ninguém está se ouvindo, ninguém está tentando entender o outro. Então, eu fiz essa terapia há 5 anos atrás, onde a minha terapeuta usava um pouco de comunicação não violenta e foi a primeira vez na minha vida que eu me senti realmente entendida. Foi a primeira vez que ela me eu sempre fui muito crítica comigo. Eu falava, é um absurdo porque eu faço isso. Ele me trata mal, eu continuo com ele. Eu devo ser... É uma coisa que a gente faz. Eu devo ser idiota, eu devo ter um problema, eu devo ser retardada porque a pessoa me trata mal, eu continuo.
E ela falava para mim, não, você está com ele por um motivo, tem coisas boas também, mas, né? E aí eu comecei a me aceitar mais através desse discurso de comunicação não violenta. E eu vi a importância de você ser aceito, a importância da empatia na sua recuperação, a importância de você se entender, para você se aceitar, para você melhorar. Não para você continuar, não aceitar isso, eu sou assim e vou ficar, para você continuar. Mas quando você se entende, você tem mais autoestima para ter força para sair. E além da comunicação não violenta, de empatia, eu falo muito na página e... Viu? Aí, me confundi, mas eu vou lembrar o que era sobre empatia. Isso é normal. Ao vivo. Mas tranquilo, isso é normal. Você estava falando que você fez esse tratamento, né, com uma psicóloga ou um psicólogo? Uma psicóloga. Uma psicóloga. Há 5 anos atrás. Isso, e que daí você aprendeu... A importância da empatia. A importância da empatia. E aí, lembrei, gente, sobre o MADA. Porque depois eu fiz a terapia, eu fui para a comunicação não violenta... E eu fiz mais 2 coisas que foram bem legais para o meu desenvolvimento, que foi o MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, que eu comecei a participar. E o MADA trabalha muito com isso da empatia, porque é um grupo de anônimos, como se fosse uma terapia em grupo, que você vai e você não critica o outro, você não responde, mas você apenas ouve, as pessoas se ouvem. E aí... como você ouve muitas pessoas com histórias parecidas com a sua, de dependência, e você se sente entendido naturalmente, e as pessoas te ouvem, e existe uma hora de entendimento, então você se sente, eu não sou a única, isso é muito mais comum do que a gente fala, dependência emocional, quanta gente sente isso também, e você se sente entendido, você tem mais força para continuar. A outra coisa que eu fiz também foi ser voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é a mesma coisa, trabalha com empatia. Não sei se você conhece, o CVV é um número que você pode ligar, 141, que a pessoa pode ligar quando tiver... É de prevenção ao suicídio, mas basicamente, como o que leva ao suicídio muitas vezes é a solidão, é para pessoas que querem desabafar, que querem conversar, que estão muito sozinhas, tem muito idoso que liga, e gente que é doente e fica em casa o dia inteiro. Então, no CVV também a gente exerce muito a empatia, e exercendo a empatia, cada vez mais eu reconheço a importância disso, né? Que legal. Que legal. E aí aprende a não ser tão severa consigo mesma, né? Sim. Eu vou para um intervalo rapidinho, mas a gente volta conversando mais sobre essa questão da dependência emocional, né? E a gente vai conversar mais com essa designer que virou escritora. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a Lorena Kass, que é escritora, designer, ilustradora, enfim. Ela de designer se tornou aí, escritora para falar de questões emocionais, né? Uhum. E aqui o livro Morrer de Amor e Continuar Vivendo. Sim. Esse título é bem... tem tudo a ver com aquilo que você passou, né? É de uma frase do Mário Quintana, né? Tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Sou bastante fã dele. E eu não sei quando... Eu acho que eu nem lembrava que era dele quando eu resolvi fazer. Eu já tinha algumas imagens, algumas histórias em quadrinhos. Eu falei, eu devia fazer um livro. E eu não sei como me veio essa frase. Eu falei, nossa, mas isso é perfeito, porque morrer de amor e continuar vivendo tem tudo a ver com a ideia de você se curar da dependência emocional. É uma analogia que eu faço, né? Porque você, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu era essa pessoa que dependia completamente do outro, que era angustiada, que não conseguia dar importância para o meu trabalho, para as minhas coisas, para a minha família, enfim, era sempre o outro. E eu precisei me modificar demais para ser uma pessoa mais feliz. Eu precisei mudar, é como se eu precisasse, assim, tive que matar muita coisa dentro de mim, né? E me tornei uma outra pessoa. Então, eu lembrei dessa frase um dia, eu falei, nossa... É isso, é morrer, mas continuar, é morrer e renascer. Tem muito, até no livro tem algumas historinhas que remetem a isso, a renascimento. Tem uma árvore que morre e renasce
do nada, né? Do tronco nasce um brotinho. Eu acho que relacionamento e crescimento, desenvolvimento, autodesenvolvimento tem muito a ver com isso. Você se reinventar, você renascer. E você não depender tanto do outro, né? Você pode morrer de amor, mas você não precisa morrer de verdade, né? Sim. Você pode ser louca de amor por alguém, mas não depender desse alguém, né? Pra ser feliz, ser feliz com você mesma, não né? a ponto de você pensar, sem ele eu não consigo. Não sem consigo ele eu viver, não vou muito comum. Né? Eu recebo muito, eu converso com muita gente, né? Eu tenho essa página no Face e as pessoas me... Vou mostrando umas ilustrações, tá? Sim. Enquanto você fala. As pessoas me perguntam e tem muito essa questão de eu quero terminar, mas eu acho que eu não vou aguentar, eu vou morrer. As pessoas têm essa ideia até da morte bem palpável, assim, não vou aguentar viver sem ele. E essas pessoas eu indico, gente, irem pro MADA, porque você vai se sentir entendida e o programa realmente funciona. Eu já vi muita gente chegar nesse ponto, não aguento mais, vou morrer e ficar bem. E hoje em dia, pessoas que estão muito bem. Sinal que existe muita gente que tem esse problema, né? Muitas mulheres, que, principalmente, né? Que tem esse problema de sentir que depende do outro para ser feliz, né? E você, como eu já falei, por causa da nossa criação, por causa desse mal-estar, machismo, essa sociedade super individualista, super difícil. A gente está vivendo tempos muito difíceis mesmo, né? E a gente se sente desamparado e essa coisa da sociedade também de estar no externo, de procurar salvação. Então é muito mais comum do que a gente imagina em homens e mulheres. Isso é uma coisa interessante de falar. A dependência emocional não é só feminina. O abuso não é só o homem que abusa da mulher. Né? Existe em relacionamentos homossexuais, existe a mulher que é abusiva com o homem, existe uma coisa muito comum, que é o homem e a mulher serem abusivos, muito comum. Talvez o homem pode ser agressor físico, mas na agressão psicológica... A mulher faz com o homem psicológico e ele faz físico com a mulher, e psicológico também. O físico, ele nunca vem sozinho, assim. Um homem que é abusivo... fisicamente, que bate na mulher, mas é um amor no resto. Não é. Não. O abuso físico, ele já vem, em geral... Primeiro começa um abuso emocional, psicológico, e quando já tem uma dependência maior, aí que a pessoa... vai começando a se tornar físico, né? Se torna físico. Porque eu sempre faço essa analogia do sapo na panela. Quando você conhece uma pessoa, se no primeiro dia ele te bate, a não ser que você tenha um problema, ele tem um problema psicológico, né, uma doença que te confunda, né, extremamente, você vai falar, não vou aceitar isso. Mas o relacionamento abusivo, ele tem uma forma de ser. Ele tem uma forma onde o abuso acontece, ou a agressão acontece, a outra pessoa quer sair, e aí a pessoa que agrediu pede desculpa, fica um doce, fica um amor. Existe um ciclo, existe uma forma de acontecer. E aí você perdoa, e aí a pessoa faz de novo, e aí esse ciclo vai aumentar, ele vai permitindo que esse abuso aumente com o tempo. Então, no começo, você não aceitaria nunca que ele te xingasse. Aí ele te xingou uma vez, mas pediu muita desculpa, você aceitou. Aí ele te empurrou. No começo, você não aceitaria. Mas ele pediu tanta desculpa, ele comprou doce, ele falou que ia mudar, ele trouxe bombom pra você. Você aceita. E aí, de repente, você vê uma hora que ele já tá te batendo... E você já aguentou tanto tempo que você fala, não, mas agora eu já aguentei, mas tem vezes que ele é melhor, então eu vou aguentar mais. Então, para quem tá de fora, é muito fácil criticar e falar assim, nossa, a mulher gosta de apanhar, que é uma coisa absurda e que é revoltante essa frase. Também. Essa frase é revoltante. A mulher gosta de sofrer. Não gosta. Não é que ela gosta, ela não sabe viver de outro jeito, ela nunca teve amor. Ela está acostumada, infelizmente, ela não tem outra perspectiva. E também outra coisa, né? Outra coisa, ela já se apaixonou pela pessoa, né? Depois daquele tempo que demora para acontecer o primeiro abuso, né? Geralmente, nesses relacionamentos abusivos, a pessoa que abusa da outra envolve a outra primeiro, né? Olha, o relacionamento abusivo está muito ligado à paixão. Muito ligado à paixão. Porque amor de verdade a gente sabe que não é maltratar, gritar, bater, a gente sabe, sofrer, fica angustiado. Isso não é amor de verdade. O que acontece com a paixão? Você se sente apaixonado e você idealiza. A paixão tem um grande ponto assim de idealização do outro. Então, a pessoa te trata mal e depois pede desculpa e você fala assim, não, mas aquilo foi só um momento que ele estava com raiva, mas na verdade ele é esta pessoa boa aqui que ele está mostrando, porque você quer muito acreditar, porque você está idealizando.
Então, e porque ele se mostrou assim no começo para você também. É claro, também tem isso. No começo ele se mostrou maravilhoso e você se apaixonou. Depois, quando ele começa a mostrar a realidade, você fala assim, não, isso não é ele não é assim. Ele, Na verdade, ele é assim. Foi só você um que momento. se apaixonou pela outra imagem, né, que você quis ver. É verdade. Mas o relacionamento abusivo tem grande fator isso da paixão. Quando uma pessoa já conhece a outra há muitos anos, já sabe quem e já existe um amor de verdade, você admira, muito dificilmente vai ser abusivo, né? Porque é verdade. Eu achei interessante um desenho aqui, ó, que tem muito a ver, esse aqui, desse lado aqui, tá, Ferreira? Aqui, ó. Não, do outro lado. Aqui, ó. Esse é uma historinha, o livro tem histórias surreais, bem subjetivas, que estão para interpretação de um fala, nossa, mas isso é triste, o outro fala, isso é feliz, da mesma história. Isso é muito legal, porque cada um que olha tem uma interpretação diferente. E também, quando você olha depois de um tempo, você pode ter uma outra interpretação, dependendo do seu autodesenvolvimento. Mas essa história é uma das extremamente literais, que é uma tábua de salvação, né? Uma expressão que a gente usa. E aqui, ó, como uma tábua de salvação. Acima tá dizendo assim, socorro alguém, preciso de alguém para me salvar, que tem muito a ver com a sua história, né? A pessoa está se afogando e ela está desesperada, esperando que alguém a salve, e chega essa pessoa que caiu lá, né? Não é uma pessoa que está vindo para ela amando também. Ele apareceu e ela viu ele como uma tábua de salvação, e ela se agarra nele e ele fala, sai daqui, eu não quero ficar com você. Mas a pessoa está tão obsessiva, ela tá vendo aquilo como a solução de todos os problemas dela, ela quer ir, né? E acontece bastante, né? E esse seu livro faz parte de um projeto, né? De todo um projeto que você tem ligado ao assunto, né? Conta pra nós. O meu projeto se chama Morrer de Amor e Continuar Vivendo. Ele começou 5, 4 anos atrás, quando eu falei, não, quero ajudar pessoas, como eu posso ajudar? E eu sempre fiz histórias em quadrinhos sobre relacionamentos e histórias bastante autobiográficas, minhas histórias, meus relacionamentos. Há 10 anos, 15 anos, né? Acho que 13 anos, que eu faço história em quadrinho e eu colocava no blog antigamente, nunca fiz nada muito profissional. E aí, esses 4 anos atrás, mais ou menos, eu falei, não, então eu vou pegar algumas histórias que têm um insight, que mostram alguma coisa, que talvez possa mostrar alguma coisa para quem não está enxergando, né? Para quem está num relacionamento abusivo, talvez. Ou sobre machismo também, para quem não está entendendo esse machismo, a gente tem a ideia de achar que machismo é coisa de homem e mulher não, é machista, não pode ser. Não é assim, o machismo é social, ele é da sociedade, todo mundo infelizmente, estamos todos inseridos até nesse mulheres, contexto. Né? Até algumas mulheres são machistas. Como eu falei antes, a mulher, o filho não precisa lavar louça, mas a filha precisa. Então, o machismo, ele também a gente se engana. E eu falei, eu quero fazer histórias. Tem até uma história no livro disso, como as mulheres perpetuam o machismo sem perceber, julgando as outras, perdoando o filho, mas a filha não, coisas assim. Mandando a filha lavar a louça e o filho não. Então, tem essas histórias que defendem o machismo, né, a luta assim contra o machismo e o autodesenvolvimento. E aí você estava falando do projeto. O projeto começou com 20 desenhos, que foram desenhos que eu fiz nesses 12 anos, né? E eu refiz alguns deles e alguns eu fiz novos. Juntei 20 desenhos. E eu fiz uma exposição em São Paulo, na Casa das Rosas, em 2014. E o que acontece, eu estava despretensiosa, eu falei, vamos fazer essa exposição, ver o que as pessoas acham. E a exposição tinha um livro de visitas e o livro ficou muito cheio de elogios. Eu fiquei muito emocionada. Eu lembro que eu estava até com medo de botar, eu falei, ai gente, vai que me criticam, vai que fala que é ridículo, não sei se eu ponho um livro. Eu hesitei muito em pôr o livro. Aí eu falei, não, vou botar o livro e vamos ver. E assim, o livro inteiro de puro elogio, eu não tive uma crítica, e só a gente falando, o projeto é maravilhoso, como eu me senti entendida. Tinha um que eu achei lindo, que foi assim, desci a Paulista inteira chorando, cheguei aqui, sorri, fiquei feliz. Que legal isso. Eu falei, não, esse projeto tem alguma coisa e vou continuar. Então eu comecei a fazer
exposições dessas 20 imagens em vários lugares. Fiz no Salão de Humor de Piracicaba, em 2015. Fiz no Conjunto Nacional. Fiz vários lugares bem legais, sempre gratuito, porque tem muito a ver com o meu projeto isso, de todo mundo poder ver. Eu não quero fazer uma coisa elitista, né? E depois das exposições, veio a ideia do livro. Eu fui convidada pelo Silvio Testa, da Amor Editora, que ele estava querendo abrir uma editora que falasse de livros que falassem de sentimentos. E tinha tudo a ver, e achei muito legal. E a gente resolveu fazer junto esse livro, então. E, ao mesmo tempo, eu fiz a página do Facebook, que eu já falei uma vez, que chama Projeto Morrer de Amor, Apoio Emocional. Na página do Facebook, eu tive a ideia de fazer alguma coisa nos moldes do Mada, de alguma forma. Primeiro, ela é uma página informativa, assim, né? O que é dependência emocional? Será que você tem? Será que você está num relacionamento abusivo? Então, para as pessoas entenderem mais sobre isso. E eu queria botar relatos os mais diferentes possíveis de homens, de mulheres, para a gente desmistificar essa coisa de que o homem é abusivo e a mulher é dependente, ou de que a mulher é uma vítima e não pode fazer nada, que eu luto bastante com isso, porque você é vítima, sim, mas você tem responsabilidade, fazer, né? Deve sair dessa por conta própria, porque o homem não vai mudar. Isso é uma coisa que eu falo muito, o homem não vai mudar. Então, tem essa página. Não adianta pensar, né, que... A gente fica muito mudar, também. Você vai mudar o outro, né? A gente fica muito no relacionamento abusivo esperando que o outro mude. Aliás, isso é um grande motivo para você continuar. Você está esperando que o outro mude. E aí, quando você percebe que ele não vai mudar e depende de você, aí você consegue fazer algo. Por isso que é importante o empoderamento e aquela empatia que eu falei. Aí você descreve tudo isso, né? Na página eu comecei com relatos de pessoas que sofreram abuso, que foram abusivas, relatos para as pessoas se identificarem. E também explicações sobre o que é, como funciona o abuso, esse ciclo do abuso. E na página eu comecei a receber muito inbox. Muito inbox de pedido de ajuda, gente parabenizando tudo. Muito inbox diariamente, 30 inbox por dia. E a página cresceu muito rápido, né? Eu acho que... Agora eu já não vou lembrar se foi em um mês, tinha 60 mil seguidores. 1 ou 2 meses. Gente! Foi muito. Ela cresceu muito rápido. E eu falei, não, tá certo isso. Foi engraçado que foi me dando pistas, assim, esse projeto. Não, tá certo, as pessoas querem, é uma coisa que é necessária, isso tá dando certo. Nada como o retorno, né? Do público, a audiência, os seguidores, para te dar um termômetro daquilo que está funcionando. Eu acho que quando as coisas vão acontecendo naturalmente é porque está muito certo, né? Quando a gente tem que lutar muito por uma coisa, lutar, não está dando certo e você tenta, que aí já é a analogia com relacionamento abusivo também. Você está tentando, você está insistindo naquele cara e você está sofrendo, você está insistindo, você está sofrendo, tem alguma coisa errada aí. O projeto não, ele foi indo. Muita gente entrou, muita gente começou a me chamar para participar de grupo de mulheres. Eu criei com uma amiga um projeto que a gente só fez 2 vezes, mas a gente ainda está nesse processo de que quero fazer mais oficinas com mulheres, no molde mais ou menos do MADA, mas com a comunicação não violenta também, de empatia, da pessoa se sentir entendida, e com os desenhos, de interpretação dos desenhos. Futuramente também quero trabalhar com arte, conversar com as mulheres, mostrar os desenhos e que elas possam se expressar também, né? A gente vai para um intervalo rapidinho, mas a gente volta já, mostrando um pouquinho mais do livro da Lorena aqui. A gente vai mostrar umas ilustrações e falando um pouquinho mais sobre relacionamentos abusivos. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Lorena Kass, que é designer, é ilustradora, quadrinista, escritora. Defensora do apoio emocional. Uma espécie de psicóloga? Não, entusiasta da Você tem vontade de estudar psicologia também? Agora, não? né? Depois de todo o trabalho, eu estudo, autodidatamente. Eu tenho lido muito sobre apoio emocional, educação emocional, inteligência emocional. Não descarto, ainda estou pensando. Eu não sei agora o que eu vou fazer. Porque todos os meus projetos têm a ver com apoio emocional. Tudo que eu faço acaba sendo uma coisa educativa em relação a sentimentos, emoções. Eu falo, gente, eu tenho que estudar isso mais a fundo, mas eu ainda não sei por onde ir.
Porque muita gente te procura em inbox, você falou, pedindo ajuda, né? Mas eu sempre deixo claro que eu não sou psicóloga e sempre indico terapia, tratamento. Né? Mas o que eu tento fazer é uma espécie de tratamento igual o do CVV, de empatia. Eu tento entender a pessoa, fazer ela se sentir entendida. E do MADA também, que também é de indicar empatia. ajuda, mas eu não que eu ajude. Eu não faço terapia com ninguém no chat. Mas seria legal, ó, pensa nisso, quem sabe no futuro, né? Vamos mostrar aqui o teu livro mais uma vez, né? Morrer de amor e continuar vivendo. Isso é muito importante, né? Saber que pode amar sem depender do outro, emocionalmente. Se você está acostumado ao sofrimento nos relacionamentos afetivos, então eu diria que vai procurar uma terapia. Tem alguma coisa errada aí, porque não era para ser assim. A gente cresce achando que é assim, que é sofrimento mesmo, mas não é. Não, é para ser feliz. Relacionamento é para ser... Hoje você está se relacionando com alguém? Então. Eu sempre adoro responder eu já essa mostro. pergunta. Que é o que eu sempre digo. Para uma pessoa que tem uma dependência emocional muito grande, felicidade, vitória é estar sozinho e bem. Esse é melhor, porque assim, eu já namorei muitas vezes, né? Na verdade, eu sempre preciso estar namorando, porque eu não consigo... Precisava. Precisava. Vamos falar, não. Espero que... Você não conseguia se sentir bem sozinha. Eu conheço muita gente assim, que emenda um namoro no outro. Emenda... todo mundo fala assim, mas então uma pessoa que é dependente emocional é uma pessoa que namorou muitas vezes, igual você, porque eu não namorei, eu só namorei uma vida inteira. Aí eu falo, bom, na verdade é mais uma dificuldade de ficar sozinho, porque tem muita gente que namora a vida inteira, fica casada a vida inteira, 20, 30, 40 anos, e não mas está não feliz. ama, não está feliz, sofre e não tem coragem de terminar porque é uma dependência emocional também. Então não é só que você tem que ter vários namorados, ou que você, mas é uma dificuldade de estar bem, de ficar bem sozinha, né? Me chamou a atenção essa página aqui. Vamos, em qual a gente fecha primeiro? Essa da árvore é que eu tinha falado sobre morrer e renascer, né? Ele é uma árvore e tem um passarinho que mora lá, ele faz um ninho e ele vai embora e a árvore seca e morre, mas ela vai renascer, né? É uma esperança. Isso simboliza o amor que... mesmo morrendo, pode renascer. Ela era uma árvore que ela cresceu. Por exemplo, esse amor, ele cresceu, ele deu flores, ele era lindo, mas ele morreu. E aí não adianta, gente, quando o relacionamento morre, quando as coisas já não tem mais conserto, a gente tem que desistir e seguir em frente. A gente, às vezes, passa muito tempo e a gente se machuca muito mais tentando consertar coisas que já não tem mais conserto. Então, é mais importante você seguir em frente e você ser feliz do que você manter uma coisa que não existe mais, né? Só na sua cabeça. Tá só na sua cabeça. E aqui do outro lado, a Ferreirinha vai pegar aqui para nós. Você me disse que essa história é bem interessante. Eu gosto dessa bastante, que eu acho que é uma coisa bem atual. É uma pessoa que tá bem desestruturada, toma remédio, desesperada, grita com todo mundo nervosa. E ela... vai para yoga e tira uma foto muito zen e põe na rede social. E as pessoas na rede social falam, nossa, você é a pessoa mais zen que eu conheço, você é a pessoa mais equilibrada que eu conheço. E isso é uma coisa muito da nossa sociedade, né? De aparências, de mostrar muito mostrar, mas no fundo tá todo mundo mal. Aí as pessoas me escrevem, porque eu tô mal, porque eu tô ansiosa, eu tô depressiva. Eu falo, mas todo mundo tá assim. É porque a gente esconde bastante, porque é mal visto, porque não é o ideal de sucesso da nossa sociedade. Mas quem disse que a nossa sociedade tá querendo coisas legais pra gente, né? E tá exaltando o que é legal? Não tá. Na verdade está todo mundo carente. Exato. Nas redes sociais, se você for olhar, todo mundo é feliz. Sim, isso é uma coisa que causa mais infelicidade nos outros. Como na rede social todo mundo está bem o tempo inteiro, você se compara e você... tem muitas reportagens falando disso, né? Como a rede social deprime. É verdade. Você vê todo mundo nas festas, postando... E como a gente não falar de sentimentos deprime, porque aí todo mundo finge que não sinto, não preciso de terapia, porque eu não tenho problema. Gente, todo mundo tem uma frase ótima. Todo mundo tem problema. Vai pra terapia quem quer resolver. Não vai pra terapia quem tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E a gente fica querendo achar que não. Sou só eu. Eu sou, diferente. Mas não,
se a gente falasse mais de sentimento, todo mundo ia se entender mais e as pessoas iam se sentir mais entendidas e não ia ter essa grande diferença assim, entre o que acontece e o que a gente está mostrando, o que a gente está vendo de fora, né? Verdade. Todo mundo poderia ser mais transparente. É verdade. É que ninguém quer mostrar na rede social, na verdade, né? Que tem problemas, enfim. Então. A gente tem que pensar que todo mundo tem, né? Se você tem um problema, você não é a única. E né? se todo mundo tiver e todo mundo falar disso, a gente tem mais abertura para falar, tem mais abertura para se entender e resolver. Porque para a gente resolver, a gente tem que primeiro assumir que tem um problema. Para a gente resolver, vamos lá, eu vou repetir. Porque para a gente resolver um problema, a gente tem que assumir que tem, aceitar ajuda, são passos. Entendi, tem uma coisa errada comigo, estou sofrendo demais em relacionamento, não é normal. Vou aceitar ajuda, o que eu vou fazer? Vou procurar um psicólogo, vou conversar com as pessoas e aí depois vou me esforçar para mudar. São 3 passos básicos que a gente está parado lá no primeiro. Porque como a sociedade tem preconceito com sentimento, você nem reconhece que você tem um problema, você nem diz para ninguém que você tem, porque você tem vergonha. Uma coisa que eu queria falar sobre educação emocional, que é uma coisa que é muito importante, que eu defendo que a gente tenha nas escolas, educação emocional. E por isso, todos os meus projetos, como eu já falei, tem a ver com educação emocional. E eu tenho muitos projetos de livro infantil. 2, provavelmente eu vou lá, ainda não posso falar editora, mas 2 eu vou lançar no ano que vem. Que falam, um fala sobre separação e o outro fala sobre aproveitar o nosso momento na Terra, sobre o que é a minha casa. É muito bonitinho. Que legal. Também tem um de educação emocional que eu vou lançar esse ano como ilustradora. A autora é a Deborah Ramsey Cooper-Smith. A gente vai lançar acho que em outubro, chama 2 Minhocas e uma Festa. E é sobre... É muito simples, mas é uma coisa tão singela, tão gracinha. São 2 minhocas passando pelas mesmas situações e uma encara de uma forma e outra encara de outra. Só isso, para mostrar para a criança que existem formas diferentes de encarar uma situação, que não é essa catástrofe. A gente não aprende quando a gente é criança muita coisa, né? Às vezes. Tem crianças que sim, mas os pais têm que ter muita consciência hoje em dia, porque como a sociedade não ajuda, a escola não ajuda, na educação emocional, sobra para os pais. E se os pais também não forem educados, também não se sentiram amados e também não estão plenos, que é muito raro, acontece da criança ficar sem referência. É verdade. Eu acho que sim. Seria ótimo ter aula de educação emocional. Sim. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Que pena. Que pena. Passa suas redes sociais, onde a pessoa pode encontrar o seu livro. Sim. Enfim. Para comprar o livro é online na lojaamora.com.br. Também, se você entrar na página, tem a página do Facebook, Projeto Morrer de Amor, Apoio Emocional. Lá tem o link para comprar e lá também tem uma lista, especialmente também na página da Amora, de livrarias físicas que tem no Rio e em São Paulo. Mas, em geral, para o resto do Brasil, melhor comprar online, lojaamora.com.br. Tem o meu site pessoal, lorenacais.com, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho de ilustração infantil e de ilustrações em geral. E a página do Face? É Projeto Morrer de Amor, Apoio Emocional. Essa é a página que eu mais estou o dia inteiro no Face. As pessoas me perguntam, me dá o seu e-mail. Eu falo, me escreve no Face que eu respondo. Respondo todo mundo, oriento todo mundo, adoro fazer isso, adoro ouvir as histórias dos outros. Que legal, que legal. Então podem aí se comunicar com a Lorena. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei a entrevista, viu? Obrigada. Volte sempre. Obrigada. E a gente vai terminando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. Entre no YouTube também, a gente tem o canal da gente lá, Análise Direta. Você vai assistir várias edições do programa. E a gente tem também o WhatsApp, São Paulo 11 99224 7760. Escreve pra gente lá, ok? Um beijo, até o próximo programa.